Estruturas tão antigas quanto o tempo continuam impressionando historiadores e engenheiros de todo o mundo. Como civilizações antigas construíram as maravilhas arquitetônicas mais duradouras da Terra. Culturas avançadas surgiram praticamente do nada na Suméria e no Egito para erguer templos e pirâmides enormes. Um feito épico mesmo para a atual tecnologia. Muita gente se pergunta como eles ficaram tão avançados. É como se dessem um salto tecnológico enorme em relação à ciência e à matemática. Então, a engenhosidade e a imaginação são humanas e elas têm esses saltos e avanços sozinhas? Ou pode ser que nós recebemos ajuda de um poder elevado de algum lugar além da Terra? Nós construímos estes monumentos megalíticos sozinhos ou fomos guiados por alienígenas? Se for o caso, a que custo? De deuses extraterrestres ao possível retorno dos arquitetos originais, acompanhe esta investigação das raízes extraterrenas da civilização humana em Alienígenas. Há um esforço global em andamento. Arquivos secretos escondidos do público por décadas, detalhando cada encontro com extraterrestres, agora vêm a público. Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Teherã, no Irã, 19 de setembro de 1976. Vários civis aterrorizados testemunham um orbe com formato de estrela com cerca de 90 metros de diâmetro. 2 pilotos da Força Aérea Iraniana perseguem o OVNI. Quando o objeto está no alvo, o painel de controle dos 2 jatos trava de repente. Os aviões ainda estão no ar, mas perigosamente não se encontram mais sob o controle dos pilotos. Essa coisa foi vista no radar, tiveram contato visual com ela, se comportava de um jeito estranho e tinha uma tecnologia que podia desarmar nosso sistema de armas. Um dos pilotos acabou virando general na Força Aérea Iraniana. Obviamente, a credibilidade dele não ficou arranhada. Tão repentinamente quanto os instrumentos travaram, o controle dos aviões é retomado. O OVNI de Teherã é um evento bem documentado, mas está longe de ser o primeiro da região. A área ao redor do que hoje é o Irã faz parte da antiga Mesopotâmia e é considerada o berço da civilização. Mas muitos especialistas acreditam que ela não foi fundada por humanos. A arte suméria antiga mostra seres alados similares a deuses, aparecendo diante de humanos, dirigindo charretes em chamas e controlando discos gigantes no céu. Estes seres representariam deuses míticos, extraterrestres antigos ou ambos. 4000 a.C. Após séculos vivendo como caçadores-coletores, de repente os sumérios dão grandes saltos. Eles desenvolvem o arado e a irrigação, iniciando a era da agricultura. Eles também desenvolvem uma forma primitiva de astronomia e uma linguagem escrita. Mas os sumérios antigos conquistaram isso sozinhos ou tiveram ajuda? A resposta pode estar sendo exibida em um museu de Berlim. Arquivo confidencial. Cilindro VA-243. O cilindro VA-243 está guardado em uma coleção suméria no Museu Pergamon. Suas misteriosas inscrições demonstram um conhecimento avançado do espaço, que muitos consideram impossível ser possuído por uma cultura antiga. Ele apresenta um mapa da nossa galáxia e cita um planeta misterioso localizado depois de Netuno. O escritor e ufólogo Zecharia Sitchin fez alegações polêmicas de que um planeta chamado Nibiru é o lar dos deuses celestes sumérios, chamados de Anunnakis. Sitchin acredita que os Anunnakis eram extraterrestres, uma raça de gigantes que veio minerar os depósitos de ouro da Terra. Já vimos representações dessas criaturas estranhas em cavernas, já vimos em hieróglifos, já vimos em cuneiformes sumérios.
São criaturas humanoides parecidas com a gente, mas eles vestem trajes espaciais estranhos com raios saindo deles. Estão presentes há mais de 10 mil anos e, sinceramente, são um mistério porque aparecem em todos os lugares do mundo. Ainda mais perturbadoras são as histórias sumérias de deuses criando os primeiros humanos. Contos sumérios antigos dizem que deuses projetaram humanos para aliviá-los de seu trabalho diário. Os Anunnakis teriam criado geneticamente um híbrido humano a partir de seu próprio código genético. O famoso astrônomo Carl Sagan escreveu em seu livro A Vida Inteligente no Universo: "Eu acho que se a civilização suméria é representada pelos descendentes dos próprios sumérios como de origem não humana, as lendas relevantes deveriam ser estudadas cuidadosamente." Será que a raça humana pode ser geneticamente descendente de uma raça extraterrestre antiga? Os alienígenas seriam responsáveis pelas conquistas mais notáveis da humanidade? A seguir, povos antigos construíram algumas das maiores e mais elaboradas estruturas já conhecidas, mas elas foram mesmo construídas por mãos humanas. Artefatos antigos revelaram que os sumérios podem ter sido visitados por extraterrestres que ofereceram conhecimento e tecnologia avançada. Mas esta não é a única evidência de alienígenas antigos. Sua presença ainda pode ser vista em larga escala em uma das 7 maravilhas do mundo. A Grande Pirâmide de Gizé é a estrutura mais rapidamente reconhecível da Terra. Suas dimensões enormes e design preciso continuam espantando engenheiros até hoje. São blocos de pedra de granito puro que foram transportados por mais de 800 quilômetros até o local da construção. Além disso, tiveram que erguer esses blocos gigantescos a mais de 70 metros. Ela é alinhada com o norte em 5 centésimos de grau. Nenhuma outra estrutura da Terra tem esse tipo de precisão. A geometria da pirâmide de Gizé seria quase impossível de compreender se a gente ficar no nível do chão. Parece até que quem criou as equações viu a pirâmide de cima. Alienígenas antigos ajudaram a construir a Grande Pirâmide? Alguns especialistas acreditam que sua geometria única liga nosso mundo aos cantos mais distantes da galáxia. Arquivo confidencial: a correlação de Órion. Os egípcios antigos chamavam as pirâmides de Iket, o que significa luz gloriosa, e referiam-se a elas como estrelas que cairão na Terra. Mas nos anos 80, um pesquisador chamado Robert Bauval fez uma descoberta surpreendente. Vistas do alto, as 3 grandes pirâmides de Gizé têm uma estranha semelhança com a posição das 3 estrelas que formam o cinturão de Órion, uma constelação adorada pelos egípcios. As 2 pirâmides maiores foram construídas em linha reta e posicionadas uma perto da outra, enquanto a menor ficou ligeiramente separada. Bauval afirmou: há mais aspectos que sugerem uma intenção deliberada de representar o cinturão de Órion em Gizé. Na época da construção das pirâmides, seus 4 lados foram revestidos com uma pedra calcária altamente refletora. Quando atingida pelos raios do sol, esta superfície brilhava o bastante para ser vista do espaço. Alega-se que os egípcios aprenderam esta tecnologia com os Anunnakis, a mesma raça que teria guiado os sumérios. As pirâmides de Gizé seriam um farol galáctico para os Anunnakis? Elas foram criadas como um sinal de trânsito astronômico? Se for o caso, por quê? O tamanho das estruturas na Suméria e no Egito aponta para métodos de engenharia altamente avançados e uso de equipamentos de ponta para mover, cortar e posicionar os blocos finalizados. Esta habilidade misteriosa é evidente em todo o mundo. Wiltshire, Inglaterra. Muitos especialistas acreditam que os enormes pilares de Stonehenge foram erguidos no mesmo período das pirâmides de Gizé. Evidências sugerem que Stonehenge foi construído como um observatório antigo, feito em perfeito alinhamento para rastrear cálculos astronômicos complexos. Mas por quê? E o que estavam rastreando? Teotihuacan, México. Seu nome significa local de nascimento dos deuses.
Como e por que este antigo complexo de pirâmides foi construído ainda é um mistério. Mas evidências sugerem que, assim como Gizé e Stonehenge, as estruturas se alinham com um sistema complexo de cálculos astronômicos. Como os povos antigos ergueram estes monumentos gigantescos e complexos sozinhos? Muitos acreditam que uma tecnologia de ponta pode ter sido usada para alcançar tanta precisão. Alguns creem que serras de bronze e ferramentas com ponta de diamante devem ter sido utilizadas. Criar os blocos é apenas um dos mistérios. Como eles foram movidos? Cada um dos 2.300.000 blocos da maior pirâmide egípcia pesa várias toneladas. Para concluir a construção, nas cerca de 2 décadas que ela levou, os operários teriam que posicionar um bloco de toneladas com a máxima exatidão a cada 2 minutos. Os egípcios antigos receberam assistência alienígena? Alguns especialistas acreditam que os Anunnakis podem ter usado algum tipo de tecnologia antigravitacional para construir os maiores monumentos antigos da Terra. Contatos extraterrestres atuais em todo o mundo, que citam carros sendo erguidos por raios de luz e pessoas sendo feridas por lasers, também podem ser descrições da tecnologia alienígena que poderia ter sido empregada para içar e posicionar objetos superpesados. De acordo com as teorias do ufólogo Zecharia Sitchin, Nibiru, o planeta dos Anunnakis, orbita além do raio de alcance de Netuno, se aproximando da Terra a cada 3.600 anos. Mas como humanos antigos projetaram um local megalítico como Stonehenge para rastrear um planeta raramente visto? Cientistas chamados de arqueoastrônomos, que estudam estes locais antigos e sua relação com as estrelas, indicam a incrível possibilidade de um grupo de descendentes de alienígenas estar rastreando o retorno de seus ancestrais extraterrestres. A seguir, evidências chocantes sugerem que os alienígenas podem ter sido a primeira espécie inteligente ao ocupar a Terra. Eles estão vivendo Ufólogos defendem que civilizações antigas podem ter recebido assistência alienígena. A humanidade teria ganhado presentes de uma raça extraterrestre chamada Anunnaki em troca de ajudá-la a explorar o ouro e os recursos naturais abundantes da Terra? Evidências recentes sugerem que eles podem ter o poder para nos salvar ou nos destruir. Alguns especialistas acreditam que as pirâmides são mais do que apenas templos. O escritor Edward Malkovsky passou anos pesquisando e construindo modelos da Grande Pirâmide de Gizé. Ele acredita que ela desempenhava uma função que pode ter afetado o destino da Terra. Malkovsky especula que a câmara inferior da Grande Pirâmide não era uma caixa mortuária. Se fosse, uma quantidade enorme de espaço teria sido desperdiçada. Ele escreveu: se a câmara era uma parte integral do projeto geral e desempenhava uma função, que função possivelmente seria? O segredo é a água. Malkovsky acredita que a Grande Pirâmide usava água para criar um tipo de gerador de ondas sonoras, produzindo vibrações enormes. A pressão gerada ao bombear água do rio Nilo para o interior da pirâmide geraria um som ensurdecedor, que seria comprimido pelas paredes de pedras gigantes em uma frequência eletromagnética. Outras pirâmides podem ter sido projetadas para se conectarem em uma rede, todas transformando o som em energia eletromagnética. Mas com qual propósito? Os Anunnakis podem ter construído as pirâmides para que fossem os primeiros geradores elétricos. Não para fornecer energia a uma civilização, mas para protegê-la. As pirâmides podem ter amplificado as frequências eletromagnéticas naturais da Terra e, com isso, fortalecido seu campo magnético, protegendo o planeta de erupções solares devastadoras e da inversão dos polos. Os alienígenas controlam o campo magnético da Terra com uma máquina piramidal? Eles também são os responsáveis pela criação de outra estrutura misteriosa milhares de anos antes? Arquivo confidencial. A Esfinge. A Esfinge é uma das estátuas mais reconhecíveis do mundo, esculpida em uma única pedra calcária monstruosa.
Pesquisadores descobriram que ela sofreu os efeitos da erosão, mas não do vento, e sim da água. Uma reportagem recente da NBC News Online relatou uma nova compreensão das chuvas no Planalto de Gizé milhares de anos atrás. A última vez que houve precipitação suficiente na região para causar este tipo de erosão por chuva no calcário foi cerca de 9.000 anos atrás, em 7.000 a.C. A esfinge seria mais antiga que as pirâmides? Nos livros de história, nós aprendemos que os egípcios antigos construíram a esfinge junto com as grandes pirâmides de Gizé. Mas e se não for verdade? Agora existem teorias e a ciência está provando que isso não está nem perto de ser verdade e que uma civilização, milhares de anos antes dos egípcios, pode ter potencialmente construído esse monumento. Uma análise mais detalhada da esfinge deixou a história de cabeça para baixo. Especialistas acreditam que os faraós podem não ter sido seus arquitetos. Se for verdade, isso alteraria a história da civilização humana. Será possível que a humanidade pode não ter sido o primeiro experimento dos Anunnakis com vida inteligente na Terra? Textos antigos de várias culturas citam uma inundação apocalíptica causada por um deus descontente com sua criação. Todos estes mitos indicam uma única verdade apavorante? Os Anunnakis podem ter o poder de cruzar o universo, realizar feitos incríveis de engenharia e até ajudar a evolução de uma espécie. Eles também podem ter a capacidade de inundar toda a superfície da Terra, dizimando uma raça que precede a nossa. De acordo com mitos sumérios, os Anunnakis voltam à Terra a cada 3.600 anos. As datas precisas do início e do fim dos ciclos Anunnakis são desconhecidas, mas muitos especialistas acreditam que o retorno dos deuses celestes dos sumérios está se aproximando rapidamente. Mas como eles irão julgar nossos avanços, considerando o conhecimento que nos concederam há tanto tempo? A superpopulação e o consumo desenfreado de recursos naturais deixaram o futuro da humanidade em xeque. Em 2030, precisaremos do equivalente a 2 terras para suprir nossas necessidades. A humanidade ficou fora de controle. Algumas das maiores maravilhas arquitetônicas do mundo podem fornecer um aviso sobre a nossa própria destruição. Se os egípcios não construíram a esfinge, ela deve ter sido esculpida por uma cultura mais antiga e sofisticada com habilidades tecnológicas superiores, que pode ter sido varrida da face da Terra. O incidente ufológico em Teherã, em 1976, pode indicar o retorno dos Anunnakis ao mesmo local onde os experimentos com humanos começaram. Mas alguns especialistas acreditam que o experimento não foi concluído. A Terra já foi considerada o Jardim do Éden. Os Anunnakis irão considerar o planeta abundante quando e se retornarem? Eles continuarão nos enriquecendo e protegendo? Ou irão esvaziar a Terra para começar novamente?